Todos bem-vindos. Nós estamos na nossa segunda aula do desafio 10 dias para elevar sua energia. Quem tá chegando por aqui agora, eu me chamo Gabi e tenho um perfil no Instagram que se chama Você é a Cura, aonde eu falo do processo de autocura. E a gente tá nesse nosso processo de desafio e a nossa segunda aula tem a ver com o segundo tópico do livro do e-book que eu escrevi, 10 maneiras de elevar sua energia, que é a respeito dos meios de comunicação e as energias de baixa vibração que eles provocam na gente. E vamos lá para a aula? Eu trouxe, eu estava pensando o que eu poderia trazer para vocês ficar mais palpável, mais visível, mais embasado a questão de que realmente o meio externo influencia a gente. E o que eu tô falando do meio externo é os meios de comunicação, isso inclui tudo, desde TV, programas de TV, música, filme, Instagram e redes sociais no geral, WhatsApp e tudo mais. Então eu tô falando no geral, meios de comunicação, não importa qual seja elas. Então vamos lá para a aula. Eu trouxe um estudo, o estudo da molécula da água, feito pelo japonês Masaru Emoto, espero que seja assim que se fale. E o Emoto, ele pesquisava sobre a influência de líquidos quando eles eram suscetíveis a estímulos externos, eles acabavam modificando a sua estrutura molecular. E ele quis comprovar de alguma maneira. Então ele usou a molécula da água para fazer essa comprovação. Ou seja, quem vê crê. E aí ele foi lá e fez. E o que ele fez? Ele pegou água de diferentes lugares do Japão, desde fontes de nascentes até águas no meio de grandes cidades, e analisou. O que ele fez com essas águas? Antes de mais nada, antes de começar a análise dele, ele destilou elas para que tirasse o máximo de impurezas que pudesse haver naquela água e micro-organismos vivos que pudessem interferir na pesquisa dele. E o que aconteceu? Ele pegou essas moléculas, pegou uma amostra X de água e deixou em algum tipo de estímulo externo. Após isso, geralmente levava 2 dias, ele pegou, congelou essas moléculas e analisou no microscópio, que tinha também uma lente de câmera onde ele pôde fotografar, que ampliava de 200 vezes até 500. Então ele conseguiu tirar uma foto exata. E essas moléculas, elas, não sei quem viu neve já alguma vez, eu confesso que não vi, é meu sonho. Ele cria diferentes cristais de diferentes formas. Foi mais ou menos isso que vocês vão ver quando eu mostrar as fotos das análises em que ele criou. Enfim, os experimentos que ele fez foram com música, a molécula da água, sendo estimulada pela música, seja música como mantra ou heavy metal, enfim, diferentes músicas. Também fez de etiquetas, só uma etiqueta com alguma palavra escrita em si, ou então simplesmente orações. Teve vários e vários e vários. Eu vou mostrar para vocês quando eu for mostrar as fotos e vocês vão ver as diferenças. Agora, Gabi, o que tu quer me dizer com o estudo da molécula da água que um japonês fez? E os meios de comunicação e eu. Vamos colocar numa suposição que nem a gente fez na última aula. Vamos supor que a molécula da água somos nós mesmos. Até porque 80% do nosso corpo é composto de água. Então a gente tem uma boa parte de molécula de água dentro dele, né? Mas vamos supor que nós somos uma molécula de água nesse exemplo que eu tô dando, tá? Da teoria do Emoto. E
O meio de comunicação é a influência ao redor, enfim. É a música que tá tocando, é a palavra que tá repetindo, é a oração, é o dizer, é a notícia que tá rolando, ou então o visual, é aquelas fotos no Instagram que eu tô passando o dedo e tá todo mundo na vida que eu queria, menos eu, e aí começa aquela mistura ansiedade, mistura depressão, dá toda aquela reviravolta de sentimentos, e mesmo assim a gente não para de passar o dedo na tela, tá? Eu bati muito isso no e-book, que era justamente o quão a gente acaba só usando os meios de comunicação às vezes para preencher vazios. Preencher o vazio de eu tô agora sozinha na minha casa, de repente eu não quero ficar no silêncio, eu vou ligar a TV. A gente faz isso muito seguido. Ou eu tô esperando meu namorado, ele foi cortar, sei lá, o cabelo, e eu vou lá. Não tenho o que fazer, eu pego, passo um dedinho básico na tela do computador. Eu tô indo, vou no banheiro, não ia fazer o número 2, mas resolvi, pego o meu celular e pá! E lá fico, e quando eu vejo, eu perdi horas, eu perdi minutos. Se for somar ao longo do dia, é boas horas que a gente deixa em função só dos meios de comunicação. E a minha pergunta é, o que eles agregaram? Eu não condeno, eu tô usando o meio de comunicação para falar com vocês agora. A diferença é que a gente pode usar para um lado positivo, mas quando ele fica em excesso, em um excesso negativo, ele não ajuda em nada, ele só atrapalha o nosso processo de elevação espiritual e energética. Acabei largando o espiritual, mas também serve, tá? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos para o que interessa. Eu sou a molécula da água e os meios de comunicação é o meio que influencia a minha molécula, eu, água. O que pode acontecer? Eu posso deixar a minha TV ligada só passando o jornal. É o Bonner lá falando. Eu moro na Austrália hoje. Eu dou graças a Deus que eu não ouço o Bonner mais. Ou notícia do Jornal Nacional, seja o que for, não sou contra, mas o meu pai amava e eu tinha pavor, às vezes eu ficava no quarto, porque eu não suportava aquela falação o tempo inteiro, me deixava irritada demais. Mas enfim, supondo que a TV tá ligada, a TV vai passar propaganda, vai passar novela, vai passar notícia de jornal. Jornal não tem notícia maravilhosa. Algumas exceções, assim, às vezes aparece uma notícia legal, mas a maioria é só coisa ruim, desgraça, 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 problema, problema, problema. Mesmo que a gente não ouça notícia, mesmo que a gente não preste atenção, o nosso subconsciente, se você ainda não viu o processo do subconsciente, volta na aula 1, porque vai ter tudo a ver com essa aula 2. O nosso subconsciente, ele armazena aquelas coisas. E as nossas moléculas, elas vão se moldando conforme os estímulos externos. Os estímulos são bons, vai fazer bem para essas moléculas. Elas vão ter um formato bonito, elas vão ter uma energia mais alta. E se os estímulos forem ruins, mesmo que a gente não ouça, a gente vai modificar. Aí vão começar coisas como ansiedade, depressão, baixa autoestima. Eu acho que é uma das... Ansiedade, baixa autoestima, na minha opinião, eu acho que é o top 5 dos problemas em que os meios de comunicação eles nos dão. É ansiedade, baixa autoestima, outro que deixa muito é raiva, acredite se quiser, mas quando tu vê uma injustiça na TV, mesmo que tu, não sei o que, não foi comigo, aquele sentimento de raiva fica, ou um político que roubou, enfim, várias coisas. E o que eu quero provar para vocês é o seguinte: se eu sou a molécula da água lá do Emoto e os meios de comunicação é o meio que influencia,
Imagina como fica a minha molécula conforme a influência. Dá uma olhada. Então, eu trouxe aqui, vai ficar agora um pouco estranha a tela, mas espero que vocês consigam ver. Isso aqui é uma pesquisa dessas moléculas em que eu falei que o Emoto conseguiu fotografar após esses estímulos, que levavam às vezes 2 dias, naquele mesmo ambiente sendo influenciada. Sente só como ficou. Eu vou ver se eu amplio para que vocês consigam ver melhor. Às vezes a minha tela dá umas rateadas, ela trava. Eu adoro. Eu sou péssima com meios de comunicação e tecnologias e tudo mais. Confesso que eu tô me reinventando no momento. Mas se eu for ampliar aqui, vocês conseguem ver algumas das moléculas. A primeira é ameaça de morte. Olhem a cor e o formato em que essa molécula ficou, tá? Gente, isso não é fake. Se vocês colocarem lá na internet, japonês, Emoto, pesquisa, vocês podem procurar em diferentes fontes, isso não é fake, isso aconteceu, essa pesquisa aconteceu, tá? E essas moléculas são reais, algumas têm formatos de gelo, como a daqui de baixo, mas a outra é amor e admiração. É uma molécula bonita, uma molécula bem formada, tu vê que até a cor muda dela. Aí tem uma aqui que é bem legal, que é um antes e depois, é bom para comparar. Essa coisa da tela travar me deixa nervosa. Antes da oração, deem uma olhada, a cor tá estranha, tá meio escuro. Depois da oração, parece um floquinho de gelo, coisa mais bonitinha. Rio poluído, heavy metal. Então, assim, ó, diferentes estímulos. Se a gente continuar aqui pesquisando, tem mais algumas. Dá pra ver diferentes... Deixa eu fechar aqui. Dá pra ver diferentes formatos. Ó, tem um só de... Tem um aqui só de músicas. Ó, heavy metal, parararam. Ó, o Imagine do John Lennon. Sentimentos como agradecimento, gratidão, Sinfonia de Mozart, paz, tem várias, e se vocês compararem, vocês vão ver a diferença notória de uma molécula para outra. E o formato, que eu acho que é o mais importante, e o formato é o que manda, né? Quando tu olha uma molécula dessa aqui e uma dessa aqui, qual que tu preferiria? Com certeza é uma mais assim do que uma assim. E o formato ele vai mandar muito na questão do que realmente está passando dentro do teu corpo. Então agora, se tu parar para pensar que tu pode ser essa molécula e que tu tem 2 maneiras de se moldar, ou de uma forma mais bonita, saudável e de uma elevação muito maior do que uma outra não tão bonita, que não transmite boas coisas, vocês com certeza vão parar para pensar que realmente o meio influencia a molécula. Assim como a gente consegue... Tem uma frase que eu achei bem interessante do próprio pesquisador, que ele fala que a consciência humana ela pode mudar estruturas. Então, lembra que eu falei na aula 1 do poder do subconsciente? Através do consciente, tu comanda o subconsciente. Então, a gente é capaz de modificar estruturas, mas a gente é completamente vulnerável, influenciado pelo meio em que a gente vive. E também nós somos modificados conforme o meio que a gente vive.
Então, isso tem importância total no seu processo de elevação energética. Não pensem que a Gabi tá aqui para dizer que tu tem que usar menos a rede social, que tu tem que ver menos jornal. Ah, mas eu gosto de ver o jornal da manhã, eu gosto de mexer no meu Instagram. Eu não tô falando quanto a isso. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente tem consciência de que o excesso ou a maneira como a gente se estrutura no dia a dia também não nos ajuda em nada, não adianta culpar. Ah, porque eu trabalho demais. Ah, porque o meu dia foi estressante. Porque tu não tem ideia, Gabi. Gabi, tu não tem filho, não tem família, tu não tem, não sei. Não é isso que eu tô querendo dizer. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente para de apontar o problema pro outro, a culpa é da rede social, a culpa é do não sei quem, e começa a ver o que eu posso modificar da minha realidade, independente, não compara com a realidade do outro. Olha para a sua realidade e vê o que eu posso modificar. Se eu trabalho com meio de comunicação, ok, eu trabalho com meio de comunicação também. Hoje eu tenho meu trabalho físico, mas eu também tenho meu trabalho online. Então eu dependo muito de estar no celular presente, respondendo as pessoas. Eu dependo muito de estar aqui no computador, gravando uma aula, fazendo um vídeo para chegar até vocês, para eu poder ajudar. Mas eu também tenho que saber me policiar, eu também tenho que saber me cuidar. E eu confesso que eu sempre tive isso. Gabi, eu gosto de fazer detox de redes sociais. Então, a minha dica hoje é a mesma que eu deixei lá no e-book. Dica, deixa eu só ampliar aqui, que senão ninguém enxerga nada. Dicas, tá? Primeira delas. Primeira. Faça um detox. Mas fazer um detox, eu não tenho essa cedilha no meu computador, tá? Então vai ficar faca. Não tenho como adicionar uma cedilha. Faça um detox. O que eu quero dizer com detox? Não é parar total. Até pode, se quiser, por um dia, um fim de semana, fazer uma imersão, sair fora de tudo, dar uma limpada geral. Só que o que eu tenho medo do quanto é quando tudo é muito radical. Vocês vão me ouvir falar muitas vezes, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então eu não gosto porque o radicalismo, ele não tem continuidade. Quando eu faço uma coisa muito radical, a chance de eu desistir, acabar não fazendo nada e até voltando pior do que eu tava, é muito maior. Na minha visão, na minha opinião, e até na minha experiência com o que eu já lidei, eu sempre pedia para as pessoas em que eu ajudava, não comecem radical, comecem aos poucos. A chance da progressividade numa coisa que tu deseja é muito maior de tu conseguir atingir e manter do que simplesmente sair daqui de baixo e lá pra cima, que nem uma porrada. Porque no início vai ter todo o gás, mas aí é difícil porque tu tem que mudar hábitos para chegar ali. E o processo acaba sendo falho e até pior, porque daí vem o efeito rebote, é que nem dieta, 15 dias seca a barriga. E tu vai fazer, vai secar, e aí quando acabar, tu vai voltar e vai comer mais, e aquilo vai piorar, vai explodir 30 vezes mais do que estava antes. Então, por favor, detox sutil das redes sociais. Se quiser fazer um fim de semana, às vezes eu faço umas coisas assim, me ajuda, mas reduz o tempo. Então, faça um detox, eu quero dizer, reduza o tempo que você gasta. Tem alguns celulares, o meu tem, eu não sei aonde, porque eu confesso que eu não controlo. Eu tenho noção do quanto eu gasto de tempo, eu não chego a controlar no celular. Mas, se tu gasta em média, 2 horas por dia, no mínimo, né? Deve ser mais, 4 horas, 5 horas por dia, reduz pelo menos pela metade, tá? Poderia dizer que tu podes gastar de 30, eu botei de 30 minutos.
a 1 hora com meios de comunicação. Isso inclui Instagram, WhatsApp às vezes é um pouco mais difícil de controlar, mas Instagram, Facebook, noticiário. Ai, Gabi, o noticiário que eu gosto dura 1 hora. Beleza, galera? Vamos ser flexíveis. Noticiário. O importante o que eu quero que tu entendas é o seguinte. Não gasta um dia inteiro. Eu gosto de ver noticiário e tal, dura 1 hora. Ok, consome por aquela 1 hora. Mas o problema é que a gente sai... Tem vários noticiários, tem um atrás do outro. E a gente sai assistindo o Jornal das 8, das 9, das 10. Aí tem o não sei o que. Aí vem das 12, da 1, das 2, das 7, da 8. Quando tu vê 9 da noite, tu só passou o dia inteiro com a tua TV falando sobre noticiários. Então, sejam ponderados. Eu vou botar essa palavra porque eu adoro. Ponderados, por favor. Sejam ponderados no consumo das notícias. Isso inclui redes sociais, porque todo mundo gosta de saber a notícia da vizinha, o que a vizinha fez, se ela viajou, se ela não viajou. Agora, período de coronavírus, então ninguém tá viajando, ninguém tá nada, mas ela quer saber o que ela tá fazendo em casa nessa quarentena. Controlem isso, vocês vão ver que isso é positivo. Parem de se comparar na rede social com outros, isso vai ajudar muito na autoestima de vocês também. E outra coisa é se a segunda dica... Deixa eu aumentar essa letra. Tá difícil aumentar a letra aqui. Aqui. Se auto-observe. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês estiverem consumindo demais... Não é isso que eu queria dizer. Quando vocês estiverem na fila do super esperando para passar as compras, tiverem... no trânsito, tá parado, às vezes dá que é extremamente errado, mas muita gente faz. Ou tá no serviço, não tá sem nada pra fazer, tá na escola, tá no intervalo, seja onde for. A gente tem no banheiro a mania de pegar o celular e só ficar passando o dedo, ou chega em casa, aquele silêncio incomoda, chega em casa, tem gente que a primeira coisa que faz é passar a mão no controle e ligar, porque tava muito vazia a casa, tinha muito silêncio na casa. Por favor, se auto-observem. Quando vocês fizerem isso, não preencham vazios com meios de comunicação. Isso é a pior escolha que vocês fazem na vida. Não preencham com o vazio, ou seja, aquele momento que tá silêncio na tua casa, ou aquele momento em que tu tá lá fazendo qualquer outra coisa que tu já é tão automático tu fazer aquilo que tu vai lá e mais automático ainda passa um dedo na tela do computador, ou um dedo na tela do celular. Mudem, se auto-observem e quando vocês verem que estão fazendo isso, mudem. A ação é mudar. Lembra da molécula. Quando vocês se observarem fazendo isso, lembrem da molécula que eu mostrei pra vocês, se vocês querem ser aquela bem bonitinha ou aquela mais feinha que tava ali nas fotos, tá? Sejam aquilo que vocês querem ser. E pra ser o que vocês querem ser, vocês precisam mudar muitas vezes. Tem coisas em que a gente vai bem, mas tem muita coisa que a gente precisa mudar. E a autoobservação e a autoconsciência é a melhor maneira de começar o processo de mudança. Então, se auto-observou, viu que tá preenchendo vazio, muda. Gabi, o que eu faço? Mudo, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer. Vocês podem... Dicas da Gabi, tá? Pra mim, eu gosto. Confesso que eu tô procurando mais tempo para poder, inclusive, ler, que é uma coisa que eu amo fazer.
Então vocês podem ler um livro, podem ouvir uma música que te deixe, aquela música que te deixa animada, aquela música que te deixa feliz. De repente, eu não gosto do silêncio da casa, ao invés de ligar direto na TV só pra ficar alguma coisa falando e tu não te sentir sozinha, bota uma boa música. Eu tenho adoração, a gente tem adoração de chegar em casa às vezes e botar uma musiquinha, a gente bota um jazz, bota um blues, enfim, se tu gosta de sertanejo, bota sertanejo, bota uma música que te deixe feliz. Então, ouvir uma música que te faça feliz. Faca, não é faca, é faça, eu não tenho esse cedilha. Mal é. Ler um livro, ouvir uma música que te faça feliz. Outra opção que hoje a gente tem acesso, eu tô no trânsito, o trânsito está um caos, eu não posso ler. Às vezes eu ouvi música, tudo bem, mas eu não quero, passei o dia inteiro já ouvindo música no meu serviço, não sei o quê. Pode ouvir um podcast, mas não aquele de polêmica. Pode ouvir um podcast bom, tem vários podcasts que são maravilhosos e que acrescentam na tua vida. Querem exemplos, querem dicas? Eu tenho dicas dos que eu ouço e gosto muito. Um é o Autoconsciente, que é da Regina. O outro é o Despertar Zen, que é da Monja Coen. Adoro também. E tem mais alguns, mas eu confesso que esses dois são os que eu mais ouço de podcast. Então, pessoal, eu quero trazer com essas dicas aqui do segundo que a gente tem várias outras fontes para preencher mais o nosso tempo, se é assim que eu posso dizer, porque a gente tem uma mania de dizer que nunca tem tempo para fazer nada. Eu não tenho tempo para ler. Ai, Gabi, eu não consigo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo para ler. Não tenho tempo para ouvir podcast. Se tu gosta de ler, mas não tem tempo para sentar a bunda e ler um livro físico, tu pode ouvir audiobooks. Eu já ouvi muitos indo pro trabalho e adoro, me adaptei. Eu diria que eu não seria uma pessoa que me adaptaria a audiobooks, mas é bem interessante. Então, pequena letra. Audiobook também é um bem bom de colocar como opção, principalmente quem tá andando de carro, alguma coisa, indo pro serviço, é uma ótima opção. Tem um erro aqui que eu não vi que tinha de português. Resumindo, tem várias maneiras, então para de reclamar que tu não tem tempo para fazer isso, que não tem tempo para fazer aquilo. Como eu queria ter mais tempo para sentar e ler, mais tempo para, sei lá, sentar e bordar e fazer o que for, ver um vídeo legal, estudar um negócio diferente. E a gente só culpa o tempo, culpa os terceiros e não se liga da principal coisa. O quanto a gente literalmente joga o nosso tempo fora com rede social que não nos acrescenta nada, ou meios de comunicação que não nos acrescentam nada e que, pelo contrário, nos deixam que nem aquelas moléculas em que eu mostrei para vocês da água, doentes, feios, vazios, enfim, com uma baixa vibração. Então eu espero que essa aula tenha servido para que vocês tragam um pouco mais de autoconsciência do que vocês fazem como hábitos no dia a dia, hábito de o que vocês consomem de informação, o que vocês consomem no geral, e mudem,
Se esse meio de comunicação ele não te acrescenta, inclusive ele piora a tua situação, muda, começa a mudar, não seja radical, vai aos poucos, mas toma consciência de que esse excesso, ele não vai te trazer bem e ele vai te atrapalhar muito no teu processo de elevação. E nós nos vemos na próxima aula, na terceira aula que vai acontecer amanhã. Obrigada por estar aqui até o fim. Beijinho e até mais.